Olá a todos, sejam bem-vindos à Derivada de Konoha. Aqui quem fala é o professor Fábio e hoje estamos aqui para a 14ª aula do curso introdutório ao Métodos Elementos Finitos, o MEF. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o princípio da mínima energia potencial para elemento em barra, onde nós vamos ver a derivação toda do método, tá? E também vamos encontrar a nossa famosa equação Ku igual a F, utilizando o princípio da mínima energia potencial por elemento em barra. Perfeito? Então esse será o vídeo nosso de hoje. Se gostar, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito mesmo a continuar trazendo mais vídeos sobre o tema pra gente. E também não deixe de comentar sobre o que você está achando do curso, se o curso está te ajudando, o que eu posso melhorar, o que eu posso trazer de novidades aí para o canal. Tudo bem? Então é isso daí. Então vamos lá. Então, só recapitulando, a gente derivou o princípio da mínima energia potencial no caso para as molas. Perfeito? O que vem a ser o princípio da mínima energia potencial? Primeiro que a gente fez para a mola foi definir o que era a energia potencial total, que nada mais é do que a soma da energia potencial interna causada pelos esforços internos no elemento e a energia potencial externa causada pelas forças externas ao sistema, né? Então, no caso aqui, a gente vai estar falando da barra em específico. O princípio da mínima energia potencial, ele afirma o seguinte, que a situação estrutural em que nós encontramos o campo de deslocamento da nossa estrutura, que satisfaz o equilíbrio estático da estrutura, aquela descrição para deformação, para o campo de deformação, traz para a gente o menor valor que a energia potencial total do elemento pode ter. Por isso o princípio da mínima energia potencial. Perfeito? Então, a ideia é se valer desse princípio para que, utilizando, né, a derivação da energia total, depois nós aplicamos as condições de minimalização de uma função para que aí nós obtemos as equações de compatibilidade dos elementos, no caso a equação Ku igual a F. Perfeito? Mas vamos lá então. Então vamos começar com a derivação da energia potencial total e do cálculo da mínima energia potencial. Então, irei apresentar o princípio da mínima energia potencial para encontrarmos as equações dos elementos em barra. Então, nosso foco é encontrar Ku igual a F. Lembremos da seção de molas que a energia potencial total, πP, que é a forma como nós chamamos a energia potencial total, foi definida como a soma da energia interna de deformação U com a energia potencial das forças internas ômega. Então, nós temos que πP é U mais ômega. Então, energia interna mais energia externa. A energia interna ela é calculada utilizando-se do trabalho realizado pelas forças internas do elemento. Então, para calcular a energia interna de deformação para a barra, consideremos somente o trabalho realizado pelas forças internas durante a deformação. Como nós estamos falando do elemento unidimensional, que no caso é a barra, mostrada aqui à esquerda, eu tenho que os esforços solicitantes vão agir somente na direção do seu eixo longitudinal. Perfeito? Então, os esforços solicitantes internos também serão desenvolvidos somente em relação ao seu eixo longitudinal. Perfeito? Então, a tensão resultante pelas forças internas vai ser somente a tensão axial, que aqui no caso nós chamamos de σx. Perfeito? Então ela é a única tensão desenvolvida na seção, tá, do elemento causado pela solicitação externa de algum tipo de força. Tudo bem? Então, como o elemento em barra é em uma dimensão, a força interna que causa o trabalho em um elemento diferencial de lados ΔX, ΔY e ΔZ será dada por σx, ΔY, ΔZ, devido somente à tensão normal, σx. Vamos lá. Então vamos lá. Da onde que surge essa formulazinha? Pegamos um elemento diferencial da minha barra, um cubinho, em qualquer coordenada x ao longo do comprimento da minha barra, certo? Esse elemento diferencial, eu falo que ele tem os lados ΔX, ΔZ e ΔY.
Como nós temos que a força solicitante será no eixo longitudinal e a tensão resultante também, então a tensão vai ser aplicada em toda essa face da direita. Essa face da direita vai possuir a área ΔY, ΔZ, certo? Então, conclusão, a força causada pela tensão vai ser σx ΔY, ΔZ. Perfeito? O deslocamento da face x do elemento, que é essa face da esquerda aqui, ela está na posição x do nosso elemento, vai ser dado por ΔX vezes a deformação y de x. Então, é toda a deformação que já foi causada antes desse ponto x até chegar no ponto x, vezes o comprimento ΔX, que é o comprimento do meu elemento infinitesimal, do meu elemento diferencial. Enquanto que o deslocamento da face x mais ΔX, que é a face do lado direito, tá? Depois da distância ΔX, vai ser ΔX, que multiplica a deformação anterior da face anterior, mais uma variação da deformação que eu vou ter, tá? De deformação. Perfeito? A variação no deslocamento vai ser, então, ΔX vezes o diferencial de y de x. Vamos lá. Como que nós chegamos nessa expressão? Basta pegarmos o deslocamento da face ΔX mais ΔX e subtrair o deslocamento da face em x. Perfeito? Então, fazendo a subtração dessas duas expressões, nós temos ΔX dy de x. Em que dy de x é o diferencial da mudança que ocorre na deformação, ocorrendo sobre o comprimento ΔX, já que nós estamos trabalhando com elementos somente em uma dimensão. Perfeito? O diferencial do trabalho interno, ou energia de deformação, du, vai ser a força interna multiplicada pelo deslocamento ao longo que as forças se movem. Então, nós temos que a força interna é σx dy ΔZ, então ΔY ΔZ, que multiplica o deslocamento causado por essa força, que foi ΔX, vezes a variação da deformação yx. Tranquilo? Isso vai nos dar o diferencial da energia interna. Tudo bem? Fazendo o volume do elemento tender a zero, que é pegarmos cubinhos cada vez menores, tá? Então, fazer o volume tender a zero é fazer as dimensões ΔX, ΔZ e ΔY tender a zero, nós vamos estar chegando ao elemento infinitesimal. Então, nós vamos utilizar a definição do diferencial do volume do elemento. Então, o diferencial da energia interna de deformação vai ser a tensão aplicada vezes uma pequena variação na deformação do elemento vezes o diferencial do volume. Tranquilo? Como esses cubinhos eles vão estar ao longo de todo o volume da nossa barra, o que nós fazemos? Vamos integrar ao longo do volume da barra. E integrando ao longo de toda a barra, nós vamos obter que a energia interna de deformação U é igual à integral tripla sobre o volume da nossa barra e a integral ao longo de toda a deformação causada pelo elemento até o ponto onde nós aplicamos a força. Essa quarta integral que aparece aqui, ela é responsável por armazenar todas as contribuições de deformação até o ponto onde está aplicada a tensão que está causando o trabalho interno. Perfeito? Para um material elástico linear, que segue a lei de Hooke, nós temos que a tensão interna vai ser igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Consequentemente, essa integral aqui interna de 3.4, da equação 3.4 em relação à deformação yx, vai ser dada pela integral essa que está aqui. Tá? Então, ela vai ser a integral de 0 até yx e yx dyx. E integrando EYX em relação a YX, nós vamos ter EYX ao quadrado sobre 2, variando de 0 até YX. E, aplicando o teorema fundamental do cálculo, substituímos primeiro por YX, depois por 0. Nós chegamos, então, que essa integral de dentro da equação 3.4 é meio de E
εx, εx. Aqui εx é εx ao quadrado, não vai mudar nada. Eu só deixei dessa forma para que nós pudéssemos usar a lei de Hooke novamente. Então, εx é sigma x. Perfeito? Então, essa expressão aqui é a mesma coisa que essa integral que está aplicada aqui na equação 3.4. Perfeito? Então, substituindo a equação 3.5 na equação 3.4, nós vamos obter que a energia interna de deformação U é igual a meio da integral do volume de sigma x epsilon x dV. Uma expressão para energia interna de deformação para tensão em uma dimensão. Essa relação 3.6, ela pode ser simplificada, tá? Se nós fizermos algumas suposições em relação à geometria da nossa estrutura, tá? A geometria do nosso elemento em barra. Então, supondo uma área da seção A uniforme ao longo de toda a barra, e aqui constante também, tá? Constante, uniforme, tá? Ao longo da barra, e que a tensão e deformação dependam somente da coordenada x, nós temos que essa integral tripla, ela vai se transformar em uma integral dupla da integral ao longo do comprimento do meu elemento, tá? De sigma x epsilon x. Perfeito? Então, essa integral dupla aqui, ela é responsável por calcular a área do meu elemento. Como nós estamos supondo uma área de seção constante, então essa integral dupla da área vai ser somente A. Dessa forma, a nossa energia interna de deformação vai ser dada por A sobre 2, que multiplica a integral ao longo do comprimento da barra x da tensão interna de deformação sigma x vezes a deformação causada por essa tensão epsilon de x. Perfeito? Então, essa daqui é a expressão para a nossa energia interna de deformação. Essa expressão aqui, tá? Ela é uma expressão bastante comum. A gente vai reparar isso, que ela vai se repetir algumas vezes. Mais geral, essa expressão 3.6. Essa expressão 3.6 ela é bem geral e ela vai acontecer para muitos outros tipos de elemento, tá? Tendo a mesma característica, tá? Isso quando nós estivermos desenvolvendo o princípio da mínima energia potencial. A energia potencial das forças externas, ela vai ser de sinal oposto à expressão do trabalho externo. Por que é de sinal oposto? Já que a energia potencial das forças externas é perdida quando o trabalho é realizado pelas forças externas, certo? Então, ômega, que é a representação da energia externa de deformação, ela vai ser toda com sinal negativo, perfeito? Justamente por nós termos que essa energia ela é perdida, tá? Quando o trabalho é realizado. Por que ela é perdida? Porque nós vamos transformar essa energia em energia interna de deformação. Perfeito? Pois bem, o que vão ser esses três termos que aparecem nessa expressão 3.8? Vamos ver aqui cada um deles. Mas cada um deles sai dessa figura que está apresentada aqui. Nessa figura 10, nós temos as forças que são gerais a um elemento de barra. Aqui é o mais genérico possível. Primeiro, nós temos então as forças nodais, tá? Que se nós considerarmos o elemento apenas de 2 nó, são só duas forças nodais, então F1x e F2x, tá? Nós temos dentro do elemento, na verdade não bem dentro do elemento, né? Mas normalmente denotada dentro do elemento, sendo xb as forças de corpo, como por exemplo o peso próprio da barra, então ele age ao longo de todo o comprimento da mesma, perfeito. E nós temos na superfície da barra uma força de tração, que acontece ao longo de toda a superfície e que varre a superfície da barra, perfeito? Então aqui eu supus uma tração externa Tx que está sendo aplicada sobre uma superfície S ao longo da superfície da minha barra. Tranquilo? Então, essas três forças, cada uma delas vai ser responsável por uma parte na variação de energia externa, tá, da nossa barra. Então, o primeiro termo da direita, em 3.8, que é essa integral tripla sobre o volume de xbu, vai representar a energia das forças de corpo, xb, como por exemplo
peso próprio da barra, em unidades de força por unidade de volume, que é a unidade de XB, se movendo ao longo de toda a função deslocamento U. Então, nós vamos pegar toda a força de corpo, aí o trabalho realizado por ela vai ser o produto da força vezes o deslocamento que ela causou. Tudo bem? O segundo termo, que vai ser dado por essa integral dupla, ela vai representar a tração externa. Por que uma integral dupla? Porque, diferentemente da força de corpo, a tração externa vai acontecer ao longo da superfície da barra. Então, pensa que é ao longo de toda a superfície externa da barra. Por isso, a integral dupla. Perfeito? Representando essa superfície. Então, nós integramos aqui. Nós temos essa integral dupla em relação a ΔS aqui, que é um diferencial de superfície. Perfeito? Então, essa segunda parcela, o segundo termo da direita em 3.8, vai representar um carregamento de superfície ou uma tração TX, como, por exemplo, um carregamento distribuído. Perfeito? Agindo sobre a superfície de um elemento em unidades de força por unidade de área e que se move ao longo dos deslocamentos US. Aqui observa, não é mais U, é o S, que são os deslocamentos da superfície, como que a superfície se comporta. É óbvio que para o caso do elemento em barra, como ele é unidimensional, a superfície externa se confunde com o próprio eixo longitudinal. Então, é óbvio que essas formas integrais vão ficar bem mais simplificadas por isso. Perfeito? Em que o S são os deslocamentos ocorrendo sobre a superfície S. E, por fim, nós temos aqui um somatório de duas forças vezes o deslocamento que elas causam. Então, é a terceira fonte de força externa causando deformação. Perfeito? Então, nós temos que o terceiro termo da direita representa as forças nodais concentradas F de I e X, movendo-se ao longo dos deslocamentos UI. Tranquilo? Então, para cada nó, nós temos um deslocamento UI, certo? E para cada deslocamento, nós vamos ter a força nodal sendo aplicada, aí no caso aqui F1x e F2x. Então, a composição da tensão externa vai ser dada pela contribuição dessas duas forças vezes os seus respectivos deslocamentos. Então, aqui eu contribuo falando que as forças XB, TX e FX são consideradas agindo sempre na direção longitudinal da barra, então na direção local X da barra. Perfeito? Então, elas quase que se confundem, perfeito, e que trazem para a gente uma simplificação muito grande daquelas integrações que nós vimos aqui em cima. Então, na equação 3.8, que é essa equação aqui, o V é o volume do corpo, S é a parte da superfície na qual está o carregamento aplicado. E para um elemento de barra com 2 nós e 1 grau de liberdade por nó, nós vamos ter que M é igual a 2. Então, vamos lá. V aqui é o volume, S é a superfície da nossa estrutura e esse M aqui vai ser considerado como 2 se o elemento tiver 2 nós com 1 grau de liberdade por nó. Agora, se porventura nós tivermos mais graus de liberdade, ou seja, mais nós, então esse M aqui vai variar. Então, por exemplo, o elemento em 3 nós, como a gente viu na última aula, esse M vai ser 3. Se nosso elemento em barra tiver N elementos, igual a gente vai ver mais à frente, então esse M aqui vai ser igual a N. Perfeito? Então, vamos descrever agora a formulação de elementos finitos das equações dos elementos de barra usando o princípio da mínima energia potencial. Nesse caso, o processo de elementos finitos vai buscar o mínimo na energia potencial dentro da restrição de um padrão de deslocamento assumido dentro de cada elemento. Da aula passada, lembrem-se que nós fizemos uma suposição de como que se comporta o deslocamento dentro do elemento. Como a gente não conhece o deslocamento a priori, nós não temos ideia de se ele vai ser linear, se ele vai ser quadrático, cúbico, nós não temos ideia de como que ele se comporta, tá? Nós fazemos a simples suposição de que ele é linear, por exemplo, tá? E por meio de ser linear, nós calculamos uma aproximação, tá, em elementos finitos para a resposta correta, tá, para o campo de deslocamento correto. Justo? Então, quanto maior o número de graus de liberdade associados ao elemento, o que geralmente significa aumentar o número de nós,
mais a solução vai se aproximar da verdadeira e vai garantir o equilíbrio completo. Lembrando que para elementos mais simples, nós vamos ter uma aproximação da solução. Portanto, o equilíbrio estrutural ele não vai ser o correto, ele vai ser aproximado. Perfeito? Então, desde que o deslocamento verdadeiro possa, no limite, ser aproximado. Então, nós conseguimos aproximar o equilíbrio da estrutura desde que o deslocamento verdadeiro, a forma como esse deslocamento se comporta, pode ser aproximado. Uma solução aproximada de elementos finitos encontrada pelo método da rigidez sempre fornecerá um valor aproximado da energia potencial, que vai ser maior ou igual ao correto. Então lembra, o princípio da mínima energia potencial nos dita que a composição dos deslocamentos, do campo de deslocamento que traz o equilíbrio estrutural é aquela que tem a mínima energia potencial. Como elementos finitos vai aproximar uma energia, então essa energia ou vai ser maior ou no máximo igual ao valor correto, perfeito? Já que nós estamos falando da mínima energia potencial. Portanto, esse método também resulta em um comportamento da estrutura que é previsto para ser fisicamente mais rígido ou, na melhor das hipóteses, ter a mesma rigidez do real. É só vocês pensarem. Se eu não estou conseguindo alcançar o deslocamento total, o deslocamento real, então eu estou com uma rigidez da estrutura um pouco maior. Essa rigidez maior é causada pela aproximação que nós obtemos em elementos finitos. Perfeito? Isso é explicado pelo fato de que o modelo da estrutura pode se deslocar apenas em formas definidas pelos termos do campo de deslocamento assumido dentro de cada elemento da estrutura. Então, por exemplo, se o elemento a curva de deslocamento real é quadrática e nós assumimos que o elemento é linear, o nosso modelo em elementos finitos só pode se deslocar na forma linear. Ele não vai poder se deslocar de modo quadrático. Portanto, a forma correta geralmente é aproximada apenas pelo campo assumido, embora a forma correta possa ser a mesma do campo assumido. O campo assumido efetivamente restringe a estrutura de se deformar da maneira natural, que seria a maneira que a gente espera com qual ela se deforma. Esse efeito de restrição aumenta a rigidez do comportamento previsto para a estrutura. Tranquilo? Então, essa daqui é uma parte importante que nós precisamos ter em mente. O método dos elementos finitos gera uma aproximação para a nossa solução estrutural. Tá? Essa solução estrutural, se ela não for igual à solução real, tá? Então ela vai ser uma solução aproximada, já que nós aumentamos a rigidez do comportamento previsto para a estrutura devido à modelagem, à discretização em elementos finitos que nós fizemos. Consideremos um elemento de barra com comprimento L, cuja área da seção transversal seja constante A. Então, nosso comprimento vai ser L e a nossa seção constante vai ser A. Como apresentada na figura anterior, é essa figura aqui. Tá? Então, ele tem comprimento L e área da seção igual a A. Porém, vamos generalizar que o elemento possui agora N nós e não 2 nós, como nós fizemos. Então, daqui em diante, vamos supor que o elemento tem N nós totais. Tudo bem? Então, usando a equação 3.7, 3.8 na equação 3.1, nós vamos ter. Vamos lá. Qual que é a equação 3.7? É essa simplificada aqui da 3.6. Tudo bem? Que é a energia interna de deformação. Qual que é a energia 3.8? É essa daqui, que é a energia externa de deformação. E qual que é a 3.1? É essa daqui, que é a energia potencial total. Perfeito? Então, substituindo a energia interna no lugar de U e a energia externa no lugar de ômega, nós vamos chegar nessa expressão aqui para π de P. Perfeito? Então, vamos lembrar que a função do deslocamento axial é expressa em termos das funções de forma e dos deslocamentos axiais. Então, lembra, nós não sabemos a priori qual é o campo de deslocamento, como ele se forma, tá? Como é o formato dele. Então, o que nós supomos? Nós supomos que ele é formado pelas funções de forma e que a composição das funções de forma é que vai dar como resultado o campo de deslocamento. Então, o campo de deslocamento vai ser dado por NU de E.
E aqui ficou faltando o Szinho aqui nesse U, mas esse daqui vai ser o campo de deslocamento para a superfície, o S. Perfeito? Esse US que está apresentado aqui. Tá? Em que N é a matriz das funções de forma, então como nós temos agora um elemento com N nós, então nós vamos ter N funções de forma, onde cada uma é 1 no seu respectivo nó e 0 nos demais nó. Tá? Então NU vale 1 no nó 1, 0 nos demais nós. N2 vale 1 no nó 2, 0 nos demais nós, e assim sucessivamente. N de S é a matriz de funções de forma avaliada sobre a superfície do elemento no qual a atração externa age, e U de E é o vetor de deslocamentos nodais do elemento, o 1E, o 2E até o NE. Tranquilo? Usando a relação deformação-deslocamento, o que nós temos é que a deformação ela é dada pela derivada do deslocamento em relação a x. Aqui em relação a x, pois nós estamos supondo o elemento em uma direção. Então nós vamos poder escrever que dessa expressão du dx, nós temos que u é nu, certo? Como dado pelo campo suposto aqui, nu. E como a gente fez também na aula anterior. Perfeito? Como somente o n é função de x e u são valores constantes, que são os valores nodais do deslocamento, essa derivação aqui ela vai ocorrer somente em n. Então eu posso reescrever essa expressão como dn dx e multiplica u. Só recapitulando aqui, n é uma matriz, uma linha, n colunas. U é um vetor, n linhas, uma coluna. Então o resultado disso daqui é um escalar. Perfeito? Esse escalar que está aqui, ele vai poder ser reescrito como BU, onde B vai ser a matriz linha chamada matriz gradiente, que é nada mais, nada menos do que a derivada de todas as funções de forma do nosso elemento. Tranquilo? Então, dn1 dx, dn2 dx até dnn dx. Então, essa é a nossa matriz gradiente. Pois bem, a relação tensão-deformação por elemento em barra unidimensional, nós vamos utilizar essa expressão que está aqui para deformação na tensão, já que a tensão segue a lei de Hooke. Então, nós vamos ter que σx é E, que é o modo de elasticidade vezes a deformação. Então, isso aqui vai ser EBUE, certo? Então, essa daqui é a expressão que nós temos para σx. Então, carregando 3.10, que é essas expressões que estão aqui para os campos de deslocamento, tá, do nosso elemento em barra. Carregando 3.11, que é a notação para deformação em função da matriz gradiente, e carregando 3.12, que é a relação para tensão, também em função da nossa matriz gradiente do vetor deslocamento, nós vamos ter que a nossa energia potencial total vai ser dada por essa expressão que está apresentada aqui. Tranquilo? Então, repara, ó, A sobre 2, integral de 0 até L de E, BUE aqui, ó, então EBUE é a nossa tensão, σx, BUE é a nossa deformação, εx. Aqui nós temos xb, que é o vetor de forças de corpo, vezes NU, tá? Lembrando que aqui NUE é o nosso campo de deslocamento U, tá? Aqui nós temos a integral dupla ao longo da superfície de Tx NSU. Tá? E aqui nós temos o somatório de forças, tá? Nodais aplicadas no elemento. Só que aqui apareceu um novo símbolo, Ni. Tá? E o que esse Ni representa? Ni é a matriz de funções de forma n avaliada na coordenada x do iésimo ponto. Então, se você pegar Ni, é um vetor também. Então, nós avaliamos ele na coordenada do iésimo ponto. Então, se vocês pegarem esse vetor Ni aqui, desculpa, essa matriz Ni, porque ela é uma matriz linha, tá? Ela vai ser formada por zeros e uma componente vai ser igual a 1, que é a componente que representa aonde nós estamos com aquela força interna. Perfeito? E esse UE aqui, ó, vai ser o vetor de componentes,
Tá? Então, nós vamos ter somente uma componente 1 aqui multiplicada com uma única componente U aqui, que é a componente na direção aonde está sendo aplicada a força externa. Tranquilo? Eu vou pegar essa expressão 3.13 e vou exprimir ela com o mesmo resultado matemático, mas de uma outra forma, que vai facilitar algumas álgebras que nós vamos fazer à frente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o modo de elasticidade, eu vou retirar da integral, tá, do comprimento, então vai ficar AE sobre 2, perfeito, então AE sobre 2. E aqui o que eu vou fazer? Nessa primeira parcela aqui, ó, BU, eu vou utilizar a relação transposta para poder reescrever esse valor escalar. Lembra que BU é um valor escalar, tudo bem? Então, por exemplo, se nós estamos trabalhando com vetores em duas dimensões, B, por exemplo, tá? B é dada dessa forma aqui. Ela é uma matriz linha. Então, ela tem uma linha, duas colunas. Então, você vai ter aqui o termo B11, B12, certo? Enquanto o nosso vetor de deslocamentos externo U, ele vai ser com duas componentes, o 1 e o 2, certo? Então, se nós fazemos PU, tá? Então, nós vamos fazer isso daqui vezes isso daqui, certo? Pela relação de multiplicação matricial, então nós fazemos essa linha com essa coluna, tudo bem? Se eu utilizar a notação com o transposto, eu tenho a mesma expressão, que é, o que é a notação transposta? É tirar o transposto disso daqui, tá? Só que isso aqui não é bem uma matriz que a gente tira transposta, já que isso aqui é um valor escalar, tudo bem? Então a gente vai só obter o mesmo valor escalar utilizando o transposto. Quer fazer o transposto desses dois, mas alterar a ordem dos dois. Então eu tomo o transposto desse vetor coluna aqui, então vai ficar a matriz linha, que vai ser dada por U1, U2, que multiplica o vetor coluna B11, B12. Se vocês repararem bem, essa expressão aqui é essa mesma expressão que está aqui, ó. Vai ser B11, U1, B12, U2. Perfeito? Então, eu posso exprimir essa relação também por essa relação aqui, ó. U transposto, B transposto. Tudo bem? Nesse ponto do curso, é suficiente que visualmente nós entendamos isso. Posteriormente no curso, como nós vamos trabalhar com elementos bidimensionais, aí nós já vamos ter que usar uma relação um pouco mais fundamentada matematicamente do porquê que nós podemos fazer isso daqui, tá? Mas a princípio aqui, visualmente, é a mesma coisa, tá? Então nós podemos fazer essa troca aqui lá na nossa matriz. Então, retornando, nós temos o seguinte. Então, que essa primeira parcela aqui vai ser, então, o transposto de U vezes o transposto de B, que multiplica BU. E eu vou utilizar essa ideia do transposto em todas as demais. Só que eu vou fazer uma mudança. XB, ao invés de deixar na esquerda do produto, ele vai passar para a direita. Perfeito? Então, a gente vai ter o transposto de U, transposto de N, XB. Só recapitulando, isso daqui é um vetor que transposto vira uma matriz linha. Isso daqui é uma matriz linha que transposto vira um vetor coluna. Então, isso aqui não deixa de ser um escalar. Vezes XB também não deixa de ser um escalar. Por quê? XB está agindo ao longo do eixo longitudinal da barra, então tem somente uma direção. Mas, igual eu comentei, vai haver situações, principalmente situações em duas dimensões, onde nós vamos ter uma pequena variação para esse vetor aqui. Ele vai ser um vetor em duas dimensões. Então, é por isso que eu trago ele para a direita. Perfeito? A mesma coisa eu vou fazer para a tração externa, então aqui a tração vai lá para a direita e eu tomo o transposto de U e NS, então a gente chega nessa expressão que está aqui, tá? É a mesma expressão que anteriormente, e eu faço a mesma coisa ainda no somatório de forças. Como o E aqui é constante, e NI aqui está dentro do somatório, perfeito? A gente vai tomar o transposto ainda dentro do somatório e depois eu tiro o E do somatório, perfeito? Então, observa que ele aparece fora do somatório e dentro do somatório nós temos o transposto da matriz
de funções de forma, N, vezes os vetores, tá, de forças locais da minha estrutura. Feito? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma simplificação. Essa expressão que está aqui, ó, tá? Como ela não tem integração, eu vou simplificar ela e vou chamar ela de P. Então, fazendo que P é o somatório de forças nodais externas, tá? Essa expressão anterior aqui, ela pode ser reescrita dessa forma que está aqui. Tranquilo? E se nós observarmos bem agora, o que nós encontramos aqui? Nós temos uma expressão aqui que tem o transposto à esquerda, tá? Porque o transposto aqui é constante dentro da integral, então ele pode sair da integral, tá? E em todos esses U transpostos aqui, ele também fica à esquerda nas integrações. Então, esse menos aqui, em todas essas três parcelas, eu posso colocar o menos U transposto em evidência, tá? Aí aqui em evidência matricialmente falando, tá? Então, é como se tivesse ele vezes a matriz de identidade para cada um desses termos que estão aqui, tá? Então, colocando ele em evidência, os três termos que ele multiplica, que é a integral das forças de corpo, a integração ao longo da superfície, a tração de superfície e as forças nodais, eu vou chamar somente de F. Tudo bem? Então, nós vamos ter AE sobre 2, o transposto, a integral de 0 até L, BT, B, dx, UE, menos UT, F. Tranquilo? Lembrando que esse UE aqui, ó, ele está fora da integral porque ele também é constante, ele não depende de x, então ele pode sair da integração, já que ele nada mais é do que os deslocamentos nodais do meu elemento. Tranquilo? Então, F está dada por essa expressão que está aqui. Perfeito? Então, essa expressão aqui é a expressão mais simples possível que nós temos para a energia total de deformação do nosso elemento em barra em função das funções de forma, perfeito? Onde B aqui é a matriz gradiente, que é a derivada das funções de forma, e F depende das funções de forma N, tá? E está aproximado pelos meus deslocamentos. Então, aqui eu supus como é o meu deslocamento, então qual era a forma que esse deslocamento tinha, e aproximei a minha energia potencial total para essa expressão apresentada aí, a expressão 3.15. Tudo bem? Na equação 3.15, nós temos que π de P, que é a energia potencial nosso elemento, é uma função do deslocamento U, tá? Ou seja, π de P é π de P de U, enquanto que B e N são funções de X. Tranquilo? Então, voltando aqui, π de P depende de U, que é o deslocamento da estrutura, enquanto que B e N, aonde está o N? Dentro do vetor F, tá? Dependem apenas do deslocamento x. Tranquilo? Então, mantendo isso aqui em mente, agora a gente vai para a aplicação do princípio da mínima energia potencial. Tá? Antes de fazermos isso, da equação 3.16, que é essa aqui apresentada aqui, tá? Nós temos o seguinte, vemos três tipos de contribuições ao carregamento. As forças de corpo, as forças de trações e as forças concentradas. Como as forças concentradas eu já dei uma representatividade para ela aqui, eu vou fazer a mesma coisa agora para as outras forças. Então vamos definir os vetores de forças de corpo e de tração como sendo. O vetor de força de corpo é esse que está aqui, então é a integral tripla sobre o volume do meu campo de funções de forma do deslocamento vezes o vetor x de b. Obviamente, essa integral aqui ela vai se resumir a uma integral somente ao longo do eixo x. Tá? E aqui o vetor de forças de tração. Tudo bem? Que segue o mesmo princípio. A única diferença é que aqui nós temos as funções de forma avaliadas na superfície do elemento, mas como aqui no elemento em barra a superfície se confunde com o eixo longitudinal, então são as mesmas funções de forma, tá? Do elemento, e T de x é a tração externa. Definidos dessa forma, esses carregamentos vão ser chamados de consistentes, já que são calculados utilizando as mesmas funções de forma que são utilizadas para calcular a matriz de rigidez. Então, como nós não vamos mudar as funções de aproximação n aqui, ó, n vai ser a mesma função que nós vamos daqui a pouco mostrar, e nós calculamos a matriz de rigidez da estrutura, tá? Então, esses vetores aqui nodais,
tá? Porque esses vetores aqui são nodais, porque eles vão ser vetores resultantes aplicados nos nós da estrutura, eles são chamados de carregamentos consistentes ou vetores forças consistentes, tá? Já que foram calculados com base nas mesmas funções de forma, perfeito? Só vou dar uma recapitulada aqui nessa expressão final aqui, ó, tá? O que cada elemento aqui representa? Então, U é o vetor de deslocamento, transposto a uma matriz linha. B é uma matriz linha, que transposto vira um vetor coluna. Então, a gente vai ter aqui N linhas, uma coluna, enquanto que do lado de cá nós vamos ter uma linha, N colunas. Então, é possível fazer a multiplicação matricial aqui e o resultado vai ser uma matriz N por N. Essa matriz N por N vai estar aplicada sobre o deslocamento U. Perfeito? Que é um vetor com N linhas, uma coluna. Então, o resultado disso daqui, ó, é uma matriz N por N com um vetor N por 1. Então, o resultado é um vetor N por 1. Com o vetor 1 por N, tá? Então, nós temos 1 por N com N por 1. Isso aqui vai dar um escalar. Perfeito? Menos aqui o vetor de forças é um vetor mesmo, tá? De forças, já que aqui N transposto é um vetor. Então, aqui também nós temos um vetor e P vai ser dado por um vetor. Então, isso aqui é um vetor N por 1, e isso daqui é uma matriz linha 1 por N. Então, 1 por N com N por 1, nós também temos um escalar, e aí a subtração dos dois escalar nos dá o resultado escalar, que é esperado para a energia potencial de deformação. Perfeito? Então, fecha a física do problema com a nossa álgebra matricial aqui. Pois bem, então, outro detalhe sobre a equação 3.17 e 3.18 é que elas são estaticamente equivalentes à carga original, ou seja, ambas F de B e F de S, e as cargas originais resultam na mesma força resultante e no mesmo momento em torno de um ponto arbitrário. Tá? Então, aplicar direto a força XB com aplicar FB, que é a aproximação, vai resultar na mesma coisa. Tá? Então, nós não pecamos por fazer essa aproximação, a suposição para a nossa deformação, para o nosso campo de deformação, tá? Como suposto anteriormente. Pois bem, partindo para a minimização da energia potencial, nós vamos ter o seguinte, que a minimização da energia potencial total se dará em respeito a cada deslocamento nodal. Nós vimos isso aqui para a mola bem especificamente. Então, se você ficar com dúvida, não deixe de conferir o vídeo Princípio da Mínima Energia Potencial para Molas, onde lá eu explico bem detalhadamente o porquê que nós utilizamos que a minimização ela é em respeito a cada deslocamento nodal. Então, o que nós vamos ter? Como aqui π de P depende dos deslocamentos nodais, ela é uma função de múltiplas variáveis, já que cada deslocamento nodal é uma variável para a nossa equação. Então, eu tenho que tirar aqui a derivada parcial da minha energia potencial total em relação a cada componente do meu vetor U. Tudo bem? E como resultado, eu vou igualar cada derivada a zero, perfeito? Então, por isso que aqui nós temos um vetor nulo, tá? Só para recapitular aqui, só para a gente deixar mais fundamentado isso, aqui nós temos um campo escalar, que é um valor escalar. E esse escalar depende de cada componente do meu deslocamento U. Então, quando nós formos tirar as derivadas aqui, isso aqui vai virar um vetor, que eu derivo todo o π de P em relação a U1, depois eu derivo o π de P em relação a U2, depois eu derivo em relação a U3, a U4 e vou derivando, e cada uma dessas derivadas eu igualo a zero. Por isso nós temos do lado direito aqui um vetor nulo, tá? Um vetor só de zeros. Isso daqui é a regra de minimização para qualquer função, perfeito? Então nós derivamos e igualamos a zero. Então logo precisamos resolver isso daqui, só que carregando quem é π de P, nós temos então que π de P é AE sobre 2 UET, integral de 0 até L, BT, B, dx, UE, menos o E transposto F. Então, isso daqui é a nossa energia potencial total. Como a derivada, nós podemos utilizar a propriedade da soma para a derivada. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Eu posso derivar essa primeira parcela. Então, eu tenho essa primeira parcela aqui, que multiplica, menos, tá? A derivada dessa parcela que está aqui.
Perfeito? Então, nós temos essas duas derivadas. Vamos lá. Essas derivadas aqui, elas não são difíceis de se conceber, tá? Primeira coisa, existe um produto aqui entre esse vetor, que é em relação a ele que eu estou derivando, tá? E esse que está aqui. Isso daqui é como se fosse uma constante no meio do caminho, só que não é bem uma constante, tá? Já que existe aqui um produto matricial, então existe uma certa ordem aqui. Eu não posso simplesmente supor isso aqui uma constante e tirar, mas eu posso aplicar a regra do produto para derivadas, como a gente já faz usualmente. Então eu derivo em relação a isso, vezes isso, tá? Vezes tudo isso, perfeito, mas mantenho isso vezes a derivada de tudo isso, perfeito? Só que quem que vai ser a derivada de UE? Aí, aqui vamos utilizar o seguinte, se nós repararmos bem, o E, tá? É esse vetor que está aqui, ó. Então, U é esse vetorzinho que está aqui. Se nós vamos derivar ele em relação a U1 e a U2, nós vamos pegar o seguinte, primeiro nós vamos derivar U1 em relação a U1 e U2, certo? Nós temos que derivar em relação aos dois. Então, se nós vamos derivar esse vetor aqui, parcialmente, aqui é parcial, tá? Parcialmente em relação a ele mesmo, então quem que nós vamos obter? Nós vamos obter o seguinte, já vou dar o spoiler aqui, mas é uma matriz, perfeito? Então nós vamos derivar o U em relação a U1, que vai ser 1, perfeito? Nós vamos derivar o 1 em relação a U2, que é 0. Nós vamos derivar o 2 em relação a U1, que é 0. E por fim, nós vamos derivar o 2 em relação a U2, que é 1. Então, nós chegamos que a derivada de U em relação a U nada mais é do que a matriz identidade de ordem 2 nesse caso. Perfeito? Por que de ordem 2? Porque o nosso vetor tinha duas componentes. Perfeito? Então, voltando aqui ao nosso material, nós temos que a derivada desse termo aqui é a matriz identidade. E como BT e B é uma matriz, como a gente viu, a matriz identidade vezes a matriz dá ela mesma, tá? Então vai ficar integral de BT/B dx vezes UE. Perfeito? Então é a derivada dessa primeira parcela vezes essa segunda parcela. Pela regra do produto, mais mantém essa primeira parcela, tá? Vezes a derivada da segunda. E aí a derivada da segunda, de novo, isso aqui vai dar a matriz identidade. Perfeito? Então, a matriz identidade aqui, nós vamos ter a matriz identidade vezes qualquer matriz, vai dar a própria matriz. Então, tá ela aqui. Tranquilo? E por final, do lado de cá, nós vamos ter a mesma coisa. Derivada parcial de U em relação a U vai dar a matriz identidade. Nesse caso aqui, a matriz identidade de ordem N, já que U tem N componentes, vezes o vetor F. Perfeito? Então, a matriz identidade vezes o vetor F dá o próprio vetor F. Tá? Enquanto que do lado aqui esquerdo, nós temos toda essa expressão aqui. Antes de fazermos a soma, vamos utilizar de novo aquela notação transposta. Então, eu vou voltar o E para dentro da integral. Tá? Então, vai ficar U transposto, B transposto. E vou reaplicar a transposição. Só que agora aqui a transposição ela precisa ser em todos os termos. Tá? Então, aplicando, porque isso daqui é uma matriz, tá? Isso aqui é um vetor. Então, aqui nós temos uma matriz, então a gente vai ter que aplicar a transposição na matriz. Tá? Na matriz vezes o vetor. Lembramos que a gente precisa da matriz para poder fazer essa transposição, tá? Então, aplicando toda a transposição, nós vamos chegar novamente em B transposto B, é a mesma coisa, tá? Como aqui nós temos duas expressões idênticas, a soma delas dá 2, então, simplificando com esse 2 aqui, nós chegamos então na expressão AE, integral de 0 até L, B transposto B, dx, UE menos F. E se nós utilizarmos aqui o bom senso e comparar essa equação com as equações anteriores que nós fizemos, isso daqui nada mais é do que a relação KU igual a F, em que o K é a E, integral de 0 até L, B transposto B, U é o próprio U e F é o vetor de forças. Então, passando o F para o lado direito, essa é a equação do nosso elemento, utilizando o princípio da mínima energia potencial. Então, chegamos na mesma expressão, KU igual a F, em que K é dado por essa matriz. Só para nós verificarmos como que isso daqui é forte o suficiente,
Se considerarmos, por exemplo, o elemento em barra, como a gente já fez em outros vídeos com dois nós, a nossa função de forma, como a gente provou na aula passada, é 1 menos x sobre L, x sobre L. Derivando, vai ser menos 1 sobre L, 1 sobre L. Jogando, então, aqui essa matriz B dentro da expressão para a matriz de rigidez do elemento, nós vamos ter, então, B transposto a esse vetor coluna, enquanto que B é essa matriz linha. Fazendo a multiplicação matricial aqui e integrando de 0 até L, nós vamos chegar nessa matriz que está aqui. Ó. Feito? Nessa matriz que está aqui, basta repararmos que o L está repetindo em todos os termos. Então, colocando o L em evidência, quer dizer, a divisão por L, né? Colocando L em evidência, nós chegamos nessa expressão, finalmente, que é a mesma matriz de rigidez derivada por elemento em barra quando nós fizemos sem o princípio da mínima energia potencial total. Perfeito? E agora, no caso do elemento de barra com 3 nós, o que vai mudar? As funções de forma. Então, mudando as funções de forma, como a gente derivou na aula passada, n é dada por essa expressão que está aqui, e b é dada por essa expressão que está aqui, que é a derivada de n. Então, se você pausar o vídeo, pode observar que é exatamente a derivada de n. Tá? Então, toma a derivada em relação a x a cada uma das componentes. Perfeito? Essa é a definição da matriz gradiente. E levando ela para a definição da matriz de rigidez do elemento pelo princípio da mínima energia potencial, então nós precisamos calcular a integral de 0 até L de B transposto B, então carrega isso aqui transposto, vezes ele mesmo, tá? Fazendo a multiplicação matricial corretamente e integrando de 0 até L em relação a x, nós temos então a seguinte matriz de rigidez, AE sobre 3L, que multiplica 7, 1, menos 8, 1, 7, menos 8, menos 8, menos 8 e 16. Observemos aqui ó, que essa matriz aqui é simétrica, como tem que ser, perfeito? E para finalizarmos a aula de hoje, eu vou mostrar um exemplo bem simplesinho de como aplicar essa relação aqui, 3.18, tá? F de S, que é a relação para as forças externas, e no caso essa força, a força de tração, para a gente calcular o vetor de forças consistentes ou equivalentes para uma tração externa aplicada numa barra. Então, vamos aplicar a equação 3.18 para calcular os carregamentos nodais equivalentes para uma barra sujeita a uma tração Tx. Para tanto, seja um elemento em barra com 2 nós de comprimento L. Então, aqui eu considerei uma barra somente com 2 nós, tá? Para simplificar. Eu vou fazer com uma barra de 3 nós também. Sujeita a um carregamento axial linearmente distribuído, que varia de 0 no nó 1, então ele tem 0 aqui, até CL no nó 2. Tá? Então, logo, esse carregamento axial aqui, ele é dado como uma tração externa pela relação Cx, onde C aqui é uma constante não nula. Perfeito? Então, essa tração ela vai ter unidades de força por comprimento, já que é uma tração na superfície, a superfície é em uma dimensão. Então, trazendo lá a relação 3.18, que é essa que está aqui, nós vamos então fazer a seguinte substituição. Primeiro, a superfície S vai ser a barra mesmo, porque, igual eu falei, a superfície ela se confunde com o eixo longitudinal, no caso do elemento de barra. Eles são idênticos, é a mesma coisa. Então, a superfície S é o mesmo comprimento da barra, então é a integral de 0 até L dx. Observa que aqui na frente a gente tem o dx representando o que é a integral ao longo do comprimento da barra. Perfeito? E que vai de 0 até L. NST a gente vai colocar daqui a pouco e TX a gente vai colocar daqui a pouco. Então, quem que é o NST? Como se confundem a superfície com o eixo longitudinal, nós vamos ter que são as mesmas funções de forma. Então, NTS vai ser 1 menos x sobre L, que são as funções de forma por elemento com 2 nós. Perfeito? E Tx é Cx. Se nós calcularmos essa integral aqui, então, primeiro distribuindo o x aqui em cada parcela do vetor, colocando C em evidência e aplicando a integração em relação a x de 0 até L, nós chegamos que essa expressão é CL ao quadrado sobre 6, que multiplica 1 e 2. Então, se nós repararmos, esse daqui é o vetor de força consistente com essa tração aqui nos nós 1 e nós 2. O que ele representa? Quer dizer que no nó 1, que é a primeira componente, essa tração toda aqui
tá? Que é CL sobre 2, que é a área, né, desse triângulo aqui, tá? Essa tração toda, no nó 1, nós temos que ela representa, quer dizer, desculpa, CL ao quadrado sobre 2, que é a tração total, tá? Pro nó 1, nós vamos ter CL ao quadrado sobre 6. Então, 1/3 de toda a força gerada, tá, por essa tração é aplicada no nó 1, enquanto 2/3 dela é aplicada no nó 2. Logo, se nós somamos aqui 1 com 2 dá 3, e 3 que multiplica CL ao quadrado sobre 6 vai dar CL ao quadrado sobre 2, que é a força total. Por isso que o vetor de forças consistentes, ele dá a mesma força externa que foi aplicada, então é a mesma função, tá? Desculpa, a mesma função não, dá o mesmo valor, tá? Escalar, tá? Só que agora a gente tem então aplicações em dois esforços nodais, no nó 1 e no nó 2. E se caso eu considerar um elemento com 3 nós, eu vou ter a mesma coisa. Então, fazendo o mesmo exemplo, só que para um elemento em barra com 3 nós, onde o terceiro nó é o nó central, como a gente fez na última aula, eu vou ter a mesma relação, perfeito? Isso aqui não vai mudar. O que vai mudar é que o NST vai ser agora as 3 funções de forma para o elemento com 3 nós. Tudo bem? E passando aqui a multiplicação de x por cada componente do vetor e a integração em relação a x de 0 até L, nós chegamos nessa expressão que está aqui, CL ao quadrado sobre 6, que multiplica 0, 1 e 2. Então, o que isso aqui representa? Representa o seguinte: para o elemento em 3 nós, nós não temos esforço externo aplicado no nó 1, pela tração externa triangular igual é apresentada aqui. É específico para essa força aqui. Tudo bem? É CL ao quadrado sobre 6. Aqui nós temos 1 como sendo a composição, a contribuição para o nó 2, que é o nó extremo direito da barra, e 2 para o nó central à barra. Tá? CL ao quadrado sobre 6. 2 aqui é o nó central. Então, observa que muda um pouquinho a configuração aqui. Nós tínhamos relação 1 para 2, então era 1/3 para o nó 1, 2/3 para o nó 2. Agora, para o elemento com 3 nós, nós temos 1/3 para o nó do extremo direito e 2/3 para o nó central do elemento. Perfeito? Pois bem, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, esse é o princípio da mínima energia potencial aplicado para o elemento em barra. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Um exemplo aplicado, então, a uma estrutura formada por barras que tem todas essas configurações diferentes. Então, nós vamos fazer para o elemento em barra com 2 nós, elemento em barra com 3 nós, e vamos comparar com a solução exata que a gente espera para o elemento, para nós vermos como que se comporta, então, a relação aproximada em elementos finitos para o nosso elemento em barra. Então é isso para o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito mesmo e eu agradeço muito por isso. E nos vemos na próxima. Até mais.